Não tem muito tempo eu fiz um vídeo aqui pro canal falando da origem do lobisomem, mas no caso eu foquei na origem com base na cultura nórdica. Mas lembremos que o lobisomem, na verdade, tem as origens muito mais antigas. E é isso que você vai ver aqui nesse vídeo. Quais são os primeiros lobisomens? Quais são as primeiras interações dessa relação dessa fronteira entre o humano e o bestial? É isso que você vai ver nesse corte, que na verdade pertence a uma live comigo mesmo, em que eu discuti essa suposta rivalidade entre lobisomens e vampiros. Vou deixar marcado em cima para depois você conferir essa live e confere a seguir como é que foi esse corte onde eu falo dos primeiros lobisomens, lembrando sempre que se você quer se aprofundar na questão da licantropia, na questão do lobisomem, do fascínio desse personagem sobre a cultura humana, para você explorar nos seus contos, romances e roteiros ou ilustrações e tudo mais, confere aqui embaixo depois na descrição desse vídeo a promoção especial, a oportunidade para você entrar no curso Filhos da Noite Dossiê Lobisomem, beleza? Mas sem mais conversa, bora lá pro vídeo. A questão é a seguinte, o lobisomem está aí até mesmo pelo contato próximo que que a gente pode ver nas representações pictóricas em cavernas da relação entre seres humanos e esses seres caninos, né? Então, desde que o ser humano começou o processo de caça, começou também a sua relação, ele percebeu que havia animais que ele podia se relacionar e o seu ancestral, o lobo, foi um desses, tá? Logo, ele foi utilizado também, não apenas como parceiro de caça, mas também lembremos que até mesmo o homem da caverna, a mulher da caverna, era fascinada por essa criatura, pela sua ferocidade, pela sua organização enquanto alcateia, né? E aí você vê as representações deles aí caçando animais. Ok, mas o ponto é disso aí. Chega no momento, na infância da humanidade, e aí a gente vê muito isso, por exemplo, em culturas com a presença do xamanismo, de que havia um momento em que a fronteira entre o humano e o animal era muito mais tênue. Por que isso? Porque lembremos, meu povo, somos animais. Por trás do nosso verniz, que é um brevíssimo verniz, né? Toda vez que a gente está em momentos de crise, a gente vê isso. Greve dos caminhoneiros foi assim, o povo caindo na porrada por conta de combustível, o povo brigando aí por conta de eleição. Por trás do nosso brevíssimo verniz fino de civilização, somos todos animais. Então, a questão da presença dessas culturas xamânicas, né, em que você tinha um indivíduo, você podia estabelecer um ponto de contato com esses animais, de chamar esse animal, né, cantos que você podia, que trazia baleias até a beira da praia, ou então de você passar o seu espírito para o animal, ou então você se metamorfosear nesses animais, apontam essa herança próxima entre nosso lado animal, né, e os próprios animais, tá? Então, eu estou destacando isso porque você vê isso na própria estrutura da fábula. Nas fábulas em que os animais falam, né, em que as fábulas apresentam personagens, com comportamento humano, já apontam e as fábulas, são as mais antigas expressões do fantástico, né? Você já apontam tempo perdido antes até mesmo de registros históricos, de um emborramento entre a fronteira do animal e do humano. Ok, e aí, meu povo, é isso que a gente vai falar aqui. Nesse contexto que a gente vai ter a figura do lobo. Em termos literários, o que a gente vai ter é que, nas primeiras abordagens, as primeiras representações, né, o lobisomem vai entrar, de fato, vamos dizer assim, uma formalização da figura dessa fusão entre o lobisomem e os seres humanos, lá na mitologia grega, no episódio do rei Licaon. Do rei Licaon, que, brevemente falando aqui, né, é uma das origens dessa criatura lupina. Digo uma das, porque mesmo no Ocidente você tem diferentes possibilidades por brotamento, né, por surgimento da figura do lobisomem, tá? E lembre-se, vou até voltar aqui para ficar grande para vocês, eu estou falando aqui apenas de lobisomens, werewolf, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque quando você faz um panorama, né, isso eu mostro lá dentro do Filhos da Noite, e nas culturas humanas em geral,
sempre vai existir uma narrativa em que você tem um emborramento da fronteira entre o ser humano e o predador natural daquela região. Então, por exemplo, na África você tem homens hienas, você tem homens leopardos. Na Índia você vai ter homens war tigers, ou seja, homens tigre, né? Entre os nativos americanos, além da própria figura do lobo, né, na tribos Navarro, por exemplo, né, dos skinwalkers, você também vai ter os homens-urso. No Japão, você também vai ter a raposa. Então, é o seguinte, a fusão entre o animal, e o humano e o bestial sempre vai tomar esse contexto em diferentes formas, diferentes culturas. Obviamente, gente, no Ocidente, até mesmo, estou falando aqui na esfera até da cultura pop, na questão da cultura pop, é lógico que o lobisomem, enquanto predador principal, né, na cultura europeia, mesmo porque o urso foi dizimado, o lobisomem que assumiu esse lugar no imaginário europeu, principalmente na França e na Alemanha. Então é nesse contexto aqui que, por isso que eu estou falando aqui, o que eu vou falar aqui, você também encontra em outros contextos em relação a outros animais, tá? Mas, voltando aqui nessa questão, a gente vai ter a primeira formalização, vamos falar assim, dessa narrativa, lá no Rei Licaon que quis dar uma trollada, que quis trollar os Zeus, no aspecto de que Zeus, vocês sabem a história, né? Os Zeus, isso é parte também, a gente vê isso também no episódio Sodoma e Gomorra, né? As divindades, ora vira e mexe, vinham à Terra para poder testar a hospitalidade humana. E nesse contexto aí, o seu Zeus foi lá, de boas, aceitar o convite lá, do convite do rei Licaon, para poder comer, e o rei Licaon, querendo dar uma desperto, falou assim, quer saber, será que esse cara mesmo aí é onipresente, o homem sabe tudo, beleza, vou testar ele. Aí ele matou, várias versões. Uma das versões, ele mata o filho, esquarteja o filho e serve um guisado básico para o senhor dos deuses com o filho. Na outra é o empregado que ele mata lá e tal. Porra, o Zeus é Zeus, né? E aí faz o quê? Já sacou na hora qual é do maluco, e aí, como a ilustração já está mostrando aí, transformou o infeliz logo no, no lobisomem, né? Ou seja, numa fusão entre o animal e o bestial. Depois, ele, segundo algumas versões, ele ressuscita o filho lá do rei Licaon, tá? Isso aí tem uma conexão estreita, gente, até mesmo com a história lá do Édipo Rei, tá? Mas não vou entrar em detalhes aqui, isso tá lá no Filhos da Noite do Seu Lobisomem. Então, aqui que a gente vai ter, vamos dizer assim, né, no berço, um dos berços da literatura ocidental, na Grécia Antiga, esse primeiro aparecimento. O FG Paris está colocando aqui o seguinte: o deus Anubis poderia ser considerado um tipo de Licaon, pode ser uma divindade com cabeça de chacal e uma espécie de divino, e de aparência. Olha, na verdade, isso é bem interessante do Anubis. Agora eu não sei, não lembro se eu falo do Anubis acho que eu falo no que o monstro mostra. O que é o Anubis, de fato? E de fato ele é um chacal? Há uma discussão até mesmo de que bicho é aquele. Que bicho é aquele ali? Né? Porque seria um canídeo já extinto e tal. Já se sabia que o Anubis, a função dele justamente remete ao animal que, assim como os cachorros no dia de hoje, tomava conta das propriedades, com o tempo passou a ser associado a tomar conta também dos mortos e coisa e tal. Beleza. Mas aí, o Paris, eu vejo até uma coisa até mais antiga ainda, né? De que quais foram os primeiros deuses? E a gente volta na questão. Quando o indivíduo olhou para tentar buscar a compreensão do lugar dele no cosmos, o que ele foi buscar? Qual eram manifestações, de fato, vamos dizer assim, avatares da natureza? Seriam os animais. Então isso é muito interessante porque quando você olha culturas antigas, Mesopotâmia, até antes, um pouco mais recente que a Mesopotâmia, né? Babilônia e tal, você olha lá o Egito, você vai ter essa fusão. Os primeiros deuses era uma fusão de animais com forma humana. Né? Olha as primeiras representações de Lilith, né? Com o pé de coruja. Olha o Pazuzu, as asas dele. Então, a gente está falando aqui de um contexto de que os primeiros deuses eram uma fusão. Né? Então, os primeiros deuses eram animais. Que aí, até mesmo para fazer essa conexão, né, de uma reverência que o humano devia ter pela natureza manifestada nesses animais. Aí a gente tem, por exemplo, tinha o Anubis, tá?
você pode considerar um tipo. Então, nesse caso, assim, o Anubis, assim como outras divindades egípcias que são híbridas, né, eu não consideraria especificamente um Licaon, mas já aponta para essa reverência do indivíduo quanto à natureza, né, de que, mais uma vez, de um mundo, de um passado em que essas fronteiras eram mais tênues. E aí, obviamente, essa figura entra na Idade Média de fato, né, até mesmo na forma dos povos fabulosos. Marco Polo, dentre outros navegadores, queriam ver. Falei isso aqui na live que eu fiz recente sobre a América Mágica, né, nessa questão, como, por exemplo, os sinocéfalos, os povos, os indivíduos que tinham cabeça de cachorro, né? Mas, principalmente porque a gente está falando no contexto de que toda divergência era atribuída ao capeta, então logo o lobisomem também se foi colocado como uma prova da presença do demoníaco entre os cristãos. Essas representações que vocês estão vendo aí são típicas disso, né? No lado direito você tem um lobo que metamorfoseia-se em humano, tá? Ali também da imagem da esquerda que mostra, né, que o teu vizinho podia ser um belo lobisomem, né? Então, ó, esse imaginário medieval ganhou corpo, e aqui é muito interessante a gente falar, meu povo, meninos e meninas, tá? Porque a gente vai ver que, né, no imaginário medieval, o lobisomem tem mais rastreabilidade literária do que o vampiro. Tá? O vampiro aqui se apresenta ainda como uma figura muito dispersa, muito diluída, no sentido de que ele recebia vários nomes. O Claude Lecoté fala disso na obra dele, sobre vampiros, de que existiam vários nomes, mastigadores e tal. Então, ou seja, mas é que toda a classe de seres que eram mortos-vivos foi a partir dali que começa a brotar a figura do vampiro como a gente conhece hoje, tá? Eu estou falando aí nas bases folclóricas, porque o vampiro na base folclórica, como vocês vão ver a seguir, ele vai começar a ganhar corpo só no século XVIII. Mas, porra, no lobisomem já fazia parte de romances medievais bem antes, né? Fiz um post recente, depois olha lá no Instagram, tá vendo qual é a importância de vocês seguirem as redes do Fantástico Cursos? Lá no Instagram do Fantástico Cursos eu fiz um post, um carrossel falando das principais obras, aí eu falo das origens, quais são as obras mais representativas para o estabelecimento da chamada literatura de lobisomens. Olha lá depois no Instagram o carrossel que eu fiz, e lá eu cito os romances medievais. O lobisomem, o vampiro é mais recente. Não estou dizendo que o vampiro não estava lá no Magia Medieval, mas ele não era nomeado como tal, né? Aí ele estava no meio de outras incubo, sucubo e tal, morto-vivo, uns termos mais genéricos que por vezes não tinha nem menção à questão do sangue, tá? Tinha de cadáveres animados possuídos por demônios, isso você tinha. Então, essa aqui que é o ponto que eu estou falando. Mas é no imaginário medieval que a gente vai ter, principalmente, a popularização e disseminação desses dois personagens, ainda que o lobisomem ele tenha sempre aparecido mais coeso, ok? Então, é nesse ponto. E aí vocês estão vendo aí uma bela reunião, depois de um dia de expediente, né, ali a Alcateia reunida ali para contar das novidades, como é que foi a semana. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.